Olá, pessoal! Falar sobre o Evangelho de Jesus, mais uma noite reflexionar sobre os seus ensinos, para que a gente possa reflexionar em torno do tema específico de valorização da vida, prevenção ao suicídio, e com isso a gente visa relembrar a importância de nós mantermos o nosso olhar altivo, esperançoso, proativo, vendo sempre oportunidades, novas razões para poder seguir, não obstante as dificuldades muito naturais da nossa marcha, porque estamos na Terra, que é esse educandário, esse hospital-escola, com propósitos iluminativos muito elevados de nos tornarmos seres humanos cada vez melhores. Não obstante, contrário, ao nosso esforço de ascensão, nós que somos todos aprendizes do Evangelho, não obstante o nosso esforço de sermos aprendizes do Evangelho, passamos por sofrimentos, experimentações, provas, expiações. E precisamos repintar a vida, não para maquiar a vida, mas utilizar toda a nossa potência criativa, toda a nossa capacidade de esperançar para ver novos rumos e não nos sentirmos encurralados sem saída. Talvez esse seja um dos principais problemas para aqueles que chegamos num estágio de sofrimento tal a ponto de pensar em aniquilar a nossa existência, dar cabo da nossa vida. E a gente está num ambiente espírita, que nos oferece um manancial imenso de consolação, de conforto, de explicações, de questões, de respostas concernentes à nossa origem, à nossa destinação, ao porquê dos nossos sofrimentos, nos instrumentaliza para que possamos aceitar a realidade, talvez de um modo mais pacificador, para que a gente possa enfrentar os sofrimentos com mais coragem e bom ânimo. A gente tem na fé esse grande arrimo, na religiosidade, essa ligação com o divino, de modo que a gente possa se tornar mais alteado, digamos assim, em relação ao sofrimento. Os sofrimentos da vida continuarão dolorosos e nós precisaremos enfrentá-los com muita coragem e bom ânimo sempre, mas com a doutrina consoladora dos Espíritos, talvez a grande diferença seja o fato da gente saber que essas dores são, primeiro, indispensáveis para o nosso aprendizado, em segundo, não são maiores do que a nossa capacidade de superar, de transformar as situações ou transformar a nós mesmos quando não pudermos transformar as situações, que tudo passa, mas a vida, essa sim é para sempre. A vida não tem contrário. A vida, ela permanece sempre, essa bênção do Criador, junto com o livre-arbítrio, para que a gente possa dar a ela a cor que a gente quiser. E é lógico que o nosso estado de ânimo altera a cor com que a gente pinta a vida. Por vezes, a nossa capacidade imaginativa, criativa, a mobilização das nossas forças psíquicas parecem paralisadas, enregeladas, e a gente fica fixado numa monoideia. Por vezes ficamos muito tempo nutrindo um lado extremo, radical, pessimista, sem nos abrir a novas oportunidades, por uma espécie de cegueira que se assenhoreia de nós. Mas se por pelo menos um instante nós pausarmos essas inquietações dolorosas e pudermos considerar a vida sob perspectivas diferentes, aí outro panorama se descortina. E às vezes essa possibilidade não se abre quando nós estamos sozinhos. Por isso é importante, principalmente neste mês, nós falarmos dos grandiosos, valorosos e inúmeros recursos que estão à nossa disposição todas as vezes que nos sentirmos cansados, flagiciados e precisemos de uma mão amiga, de um afago, de um consolador. Primeiro temos a doutrina consoladora dos Espíritos, através da codificação kardeciana. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos o concurso da prece, nós temos as autoridades médicas, as autoridades psicológicas, nós temos
as oportunidades de escuta, o atendimento fraterno no centro. Nós temos o CVV 188, que funciona 24 horas por dia, todos os dias na semana, pelo site cvv.org.br, pelo telefone 188, que funciona também por e-mail, né, ou funciona presencialmente em algumas cidades. Nós temos a oportunidade de falar sobre isso com voluntários que estão presentes não para nos julgar, mas para nos acolher. Então temos inúmeros recursos que podemos e devemos utilizar com o objetivo de nos ajudar a sair de um ensimesmamento que por vezes nos leva a um estado melancólico, depressivo, autodepreciativo, em que a gente vitaliza aquelas mesmas ideias e tem dificuldade de mudar sozinhos a nossa paisagem mental. Então, sair também, esse movimento de sair das nossas inibições, sair dessa repetição sintomática dos próprios sofrimentos é absolutamente necessário para que a gente possa pintar a vida com outras cores, cores mais alegres, cores diferentes. E por que a gente está falando sobre isso? Porque os especialistas que estudam o suicídio e que trabalham para a prevenção do suicídio e valorização da vida, dentre eles psicanalistas, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos e outros pesquisadores, né, jornalistas e outros estudiosos, são unânimes em dizer que as causas do suicídio geralmente são multifatoriais. Então a gente não pode julgar o ato como se a gente estivesse julgando o livro pela capa. Muitas vezes a pessoa que comete esse ato desesperado, ela já pediu ajuda de outras formas, ela já tentou por si mesma outras saídas para o enfrentamento do seu sofrimento. Por vezes ela enfrenta um transtorno mental não diagnosticado ou não tratado corretamente. Por vezes ela enfrenta lutos que não conseguiu elaborar sozinha e na maior parte das vezes não é algo agudo, embora hajam essas iniciativas em que o ser toma essa decisão de modo impulsivo. Inclusive, alguns transtornos de personalidade têm essa característica. Mas grande parte dos casos de suicídio são multifatoriais, tem múltiplas causas e as causas são as mais diversas. Dentre elas, o fato de ser resistente ou não aceitar mudanças e a realidade tal qual se impõe. E quando a gente fala sobre isso, é importante a gente levar em consideração que o que significa um sofrimento para mim, Patrícia, não significa necessariamente um sofrimento para Luciene. Cada um de nós experimenta essa dor psicologicamente, singularmente, de um modo sumamente diferente. Sofrimentos não são comparáveis. Vou comparar o sofrimento de alguém que está com falta de ar com o sofrimento de alguém que está padecendo de depressão. Vou comparar o sofrimento de alguém que está morrendo de fome com o sofrimento de alguém que acaba de perder o seu ente amado. Isso é incomparável, porque o sofrimento é uma experiência subjetiva de lidar com uma dor que chega, muitas vezes de modo não previsto e irremediável. E a forma como cada um de nós vai enfrentar essa realidade, aceitá-la, elaborá-la, vai pressupor os recursos internos que cada um de nós possua. Quais são esses recursos? Muitas vezes, o próprio conceito que a gente tem sobre os desafios da vida. Se eu, por exemplo, tenho uma visão limitada a essa existência, os desafios tendem a tomar uma complexidade e a tomar um nível de importância muito maior do que realmente é aquilo que se apresenta. Por vezes a nossa concepção a respeito da vida, da morte, a cultura na qual a gente renasce, os elementos familiares que são introjetados como crenças nos acompanham ao longo da nossa vida, a nossa compleição psíquica, que significa o meu padrão de comportamento, como eu enfrento
os desafios que me chegam. Tudo disso vai depender os recursos que eu tenho para enfrentar esses sofrimentos. Então, cada experiência é uma experiência particular que não nos cabe julgar, mas sim estender mãos acolhedoras, mãos empáticas, de escuta para poder acolher e considerar aquilo pelo qual nós estamos passando, porque um amigo, um parente nosso próximo está passando. Então, a realidade que se impõe, por vezes, é uma enfermidade dolorosa, uma doença degenerativa, uma doença crônica, que às vezes nem tem pela medicina uma cura definitiva, mas algumas medidas paliativas para que eu possa ter uma melhor qualidade de vida no enfrentamento daquela doença. Por vezes essa realidade dura está na morte de outra pessoa que para mim era um objeto de amor muito profundo. Pense num laço afetivo muito forte em que eu desenvolvi uma parceria afetiva com essa pessoa de longa data, tenho uma coleção de experiências muito saudosas e simplesmente de uma hora para outra, sem esperar ou sem me preparar adequadamente, eu perco essa pessoa, né? Por mais que eu seja espírita, né? Ou seja, eu aceite a imortalidade da alma e saiba que a vida continua, efetivamente, factualmente, eu não vou mais poder ouvir a voz dessa pessoa, eu não vou estar na presença física dessa pessoa, eu não vou poder mais olhar nos seus olhos, eu não vou poder sentar para tomar café depois de um dia desgastante de trabalho, para a gente rir junto, para a gente fazer todas as coisas que a gente gostava, sair para os lugares onde a gente foi tão feliz. Então isso precisa ser dito para que a gente também como espírita não se culpe pelo fato de sofrer com coisas como, por exemplo, a própria morte. Nós espíritas também tememos a morte. Por quê? Porque em maior ou menor grau temos algumas doses de apego. Às vezes não temos apego às coisas materiais, meu quarto, minha casa, meu carro, minhas coisas, mas temos apego às nossas convicções, temos apego aos nossos afetos queridos, a um filho muito amado, a pais que sempre foram muito amorosos e queridos ao nosso coração. Temos apego às verdades, né, que por vezes a gente sustenta numa discussão que é difícil abrir mão. Temos apego às nossas crenças que nos estruturaram enquanto indivíduos até aqui. Então não é porque a gente se converteu, digamos assim, né? Estamos tentando viver o espiritismo que essas coisas vão mudar de uma hora para outra. É lógico que com o espiritismo a gente tende a se melhorar enquanto seres humanos, nos tornar mais caridosos pelo compromisso que a gente tem de vivenciar o Evangelho, mas nós continuamos humanos, né? Sentindo dor como todo ser vivente, passando por dificuldades como todo ser humano e também sofrendo pelas causas naturais que todos os seres humanos sofrem. E é importante a gente considerar a nossa humanidade, considerar a nossa imperfeição, considerar que nós não podemos tudo, que tem muito mais que a gente não pode controlar do que aquilo sobre o que a gente vai exercer domínio. Por que essa compreensão é importante? Porque essa compreensão é fator de proteção ao suicídio. Falar sobre isso também é falar sobre prevenção ao suicídio, porque nos ajuda a aceitar a realidade tal qual ela se apresenta. Então, quando a gente fala de dificuldades financeiras, poxa, mas eu tinha uma vida estável antes da pandemia, por exemplo. E a pandemia veio, arruinou os meus sonhos, tive que fechar a minha empresa, tive que mudar de emprego, tive que me reinventar, não sei lidar direito com esse negócio de internet, precisei aprender para sobreviver, passei por dificuldades financeiras, agora que estou começando a me reestruturar. Quantos casos a gente não ouve assim? Tem gente que não suporta, tem gente que não é que seja exatamente uma pessoa materialista, mas que por vezes se acomodou com uma determinada forma de viver,
com hábitos atrelados às condições financeiras que tinha e que é um pouco mais resistente do que a maioria de nós a mudanças. E por vezes, quando uma situação como essa, como foi e está sendo, né, a pandemia, que nos obriga a mudar a forma como a gente se comunica, mudar a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona com as outras pessoas, uma série de repercussões ocorreram e tem gente que não aguenta. Então, aceitar a realidade demanda de nós um esforço e um compromisso muito grande perante a vida. Significa aceitar a vida sob qualquer circunstância, né? E me apropriar da vida com a potência e a vontade capaz de transformá-la no melhor que eu posso, mesmo que a maré não esteja conforme os meus desejos, ainda que os desígnios supremos, os desígnios celestes, não estejam coadunados com aquilo que eu procurava. Mas eu vou me adaptando como a água, sendo maleável às correntes da vida, a fim de que eu possa pintar a vida com as tintas também que a própria vida me oferece, para que eu não intente fazer transformações mirabolantes, quando eu tiver um recurso tal e qual, quando os meus filhos estiverem formados, aí eu vou conseguir realizar o meu grande desejo. Quando eu me casar e conhecer uma pessoa muito especial, então eu serei muito feliz. Quando a pandemia acabar, então eu vou fazer tal coisa. Isso pode demorar muito tempo, pode nem chegar. Aceitar a realidade é aceitar o que eu posso fazer hoje, com os recursos que eu tenho hoje, da melhor forma, para que quando os recursos que eu desejo, que eu aspiro, que eu espero cheguem, eu já tenha treinado com os recursos que já estão dispostos a fazer bem. Quando vierem mais recursos, eu farei melhor. É o que o Cristo veio nos ensinar com respeito a ser fiel no pouco. Para que eu possa ser fiel no pouco, assim quando cheio muito, eu também possa, como uma boa semeadora, multiplicar esses talentos, né? Então, para aceitar essas mudanças e a realidade que se impõe, por vezes, em términos de relacionamento, as redes sociais, os noticiários estão cheios de crimes cometidos contra si mesmo, através dos suicídios, crimes cometidos contra o outro, através dos homicídios, dos sequestros, dos feminicídios, em especial contra as mulheres, por eu não conseguir suportar a ideia de que o outro com o qual eu me consorciei, com quem eu convivia, deseje se apartar da minha presença. Como assim? Eu passei a vida inteira fazendo planos, expectativas, e de uma hora para outra o outro decide se deslindar de mim e viver sozinho. E eu, como é que eu fico? Eu fico do mesmo modo como eu vim no mundo, porque sem telha divina, nós todos que estamos aqui fomos criados à imagem e semelhança do Pai, como princípios inteligentes individualizados, portadores de uma consciência que está em expansão, e a lei de Deus está íncita nessa nossa consciência, é o que nos ensina o Livro dos Espíritos, e todos nós temos uma existência por nós mesmos, o que significa dizer que para que eu siga a minha vida, necessariamente eu não dependo de ninguém para isso. O Criador conferiu-me autonomia, discernimento, livre-arbítrio, com o objetivo de que eu possa ter as experiências e crescer sim em contato com o outro, melhorar sim enquanto ser humano, enquanto eu estou nessa lide com as outras pessoas, mas a minha existência não depende de quem quer que seja. E quantas vezes nós atribuímos o nosso valor ao outro, a quem está conosco. Nós outorgamos a quem está do lado de fora, que por vezes nem nos conhece, o nosso próprio valor. Quando a gente, por exemplo, posta alguma coisa em redes sociais e fica só esperando, só quero ver quem vai curtir, quem vai comentar, se vai ter a audiência que eu quero, porque se tiver uma audiência bacana eu fico feliz, né? Eu ganhei o dia, eu estou me sentindo reconhecida,
amada, validada, bonita, bem apreciada. Se ninguém curte, como a gente fala nas redes sociais, se a postagem flopa, aí eu me sinto mal, eu me sinto péssima, me sinto pequena, desvalorizada, né? Por que a gente outorga a alguém que a gente por vezes nem conhece, a um público que não sabe da intimidade do nosso coração? Essa validação com respeito a quem nós somos. Quantos casos de suicídios, principalmente entre jovens, né? Que têm ainda um psiquismo em maturação, que ainda não passaram por experiências que os adultos, os mais velhos, os mais experimentados já passaram, que se suicidaram por conta de postagens em redes sociais, por conta de não terem tido o impacto ou alcance que esperavam, ou por terem tido o impacto e o alcance que não esperavam em relação a um erro que eles consideraram cometer. Teve um caso gravíssimo no ano passado de um rapaz, se eu não me engano ele não tinha nem 16 anos, que ele fez uma brincadeira com um amigo, né, encenando, fazendo de conta que ele estava se aproximando da boca desse amigo como se fosse dar um beijo gay, né, que nem se concretizou. Como se fosse insinuar uma cena de homoafetividade. E aí essa brincadeira foi postada por ele nas redes sociais e ele não tinha noção do alcance. E aquele alcance tomou uma proporção tão gigantesca que ele não suportou, né? E ficou pensando em como ficaria a mãe, a família, a imagem dele perante os seus mais próximos quando vissem aquilo. E aquilo para ele tomou um peso maior do que naquele momento ele pôde carregar. Ele quis desfazer, mas na internet, nas redes sociais, uma vez que a gente poste, isso pode ser compartilhado milhares ou milhões de vezes que se perde, mesmo que seja apagado depois. Então, veja o quanto a nossa participação na vida das outras pessoas pode ser influente. Veja o quanto que por vezes a gente atribui a uma tecnologia que é, por si mesma neutra, um peso muito grande na nossa existência, a ponto de ameaçar o fato da gente querer continuar na vida ou abandonar. Aceitar a realidade tal qual se impõe é também assumir a responsabilidade sobre os nossos atos e relativizar os fatos. Porque às vezes a gente passa por uma dor e naquele momento essa dor tem uma intensidade tão aguda que a gente acha que não vai suportar. Mas quantas vezes, depois de enfrentado o fato, amanhecido o dia, passado o tempo, a gente olha para trás e observa: meu Deus, eu achei que eu não seria capaz de resistir àquele lance crítico da minha vida, mas eu tive ali uma coragem e uma força que eu não imaginava, que a própria situação mostrou a mim que eu tinha, porque naquele momento não me restava outra saída senão atravessar o sofrimento. Então, são esses desafios também que nos colocam perante a vida para que nós possamos enfrentar e acionar esses recursos que já dispomos de potência, para que a gente melhore enquanto seres humanos, desenvolva ainda mais as nossas capacidades e mostre a nós mesmos o grande valor que a gente tem. Aceitar a realidade também em situações tanto de abandono quanto de superproteção. Aceitar a realidade em frustrações diversas, porque a doutrina sempre nos estimula, sempre nos aconselha a rota do equilíbrio, a fugir dos extremismos, dos fanatismos. Sempre nos estimula a ouvir todas as partes para que a gente possa tomar as melhores decisões para a nossa vida. A doutrina consoladora dos espíritos nos elucida que nós devemos sempre o respeito, principalmente às diferenças. E por que a gente vê tantas violências, ataques recíprocos, tentativas de calar o outro? Porque para mim é insuportável ouvir o que o outro tem a dizer só porque é diferente daquilo que eu penso. Por que a gente tem tanta intolerância assim ao contraditório, à rejeição?
Será que é porque a gente não tem certeza das nossas convicções? E aí a gente tem medo que, se a gente ouvir o contraponto, a opinião contrária, isso vai nos dissuadir daquilo que a gente escolheu para a nossa vida? Será que a gente está querendo medir todo mundo pela nossa régua? Então, a partir de agora, eu sou a palmatória do mundo, eu sou a correta e o outro é errado? Por que a gente tem essa visão dicotômica? Um está certo, logo o outro necessariamente está errado. Eu sou uma pessoa de bem, logo o outro é o demônio sobre a face da terra. Por que cada um de nós não podemos ser detentores de um fragmento ou de uma dimensão da verdade? Já pensamos nisso? Podemos, numa discussão, estar todos errados a respeito de um assunto. Podemos também estar todos certos. Não necessariamente a certeza de um prova o fato do outro estar errado. Às vezes, cada um de nós, pelas percepções próprias, tomamos um aspecto da coisa, conseguimos ver a situação de um lado. É como quando a gente conta para um amigo nosso um fato que aconteceu conosco. A gente chega e fala: poxa, hoje lá no meu trabalho aconteceu uma situação assim e a pessoa me tratou muito mal. Eu acho que eu devo ter feito alguma coisa de errado para essa pessoa me tratar mal. E o amigo nosso diz assim: não, Patrícia, eu acho que você está vendo a coisa de um modo enviesado. Talvez essa pessoa que te tratou mal lá no seu trabalho tenha tido um dia ruim e você não tenha feito nada para colaborar para essa situação. Ela só descontou em você os desprazeres, as angústias, as frustrações dela. Veja que todas essas formas de interpretação mostram pontos de vista que podem ser analisados para que a gente se enriqueça. Então, quando a gente não tolera o contraditório, a gente acaba perdendo a riqueza da diversidade de opinião. Diversidade, aliás, que muitas vezes é vista com preconceito na nossa sociedade e também pode ser motivo de muitos suicídios diretos e indiretos. Quantas vezes nós não conseguimos aceitar a nós mesmos? Não temos uma relação pacífica com a nossa imagem, com o nosso corpo. Nos odiamos. Pode parecer grave, triste falar isso, mas é a mais pura realidade em grande parte dos casos. A gente dificilmente estabelece uma relação pacífica conosco, uma relação de amor. Aquilo que Jesus repetiu, adicionando amai aos vossos inimigos, ele repetiu do Antigo Testamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pegou esses dois mandamentos que ele diz, encerra aqui toda a lei e os profetas, e deu um novo mandamento: amai aos vossos inimigos, aos vossos adversários, sobretudo os internos. O que Jesus está falando? Ele está falando que para que nós possamos exercer a caridade no mundo, em nós e fora de nós, dentro da nossa família e fora da nossa família, nós precisamos colocar as bases bem impressas, bem claras, do amor primeiro a nós mesmos. E o amor a nós mesmos não é egoísmo. O amor a nós mesmos não é eu me insular construindo um trono para que eu possa sentar ou uma imagem de mim mesma para que eu possa venerar. Amar a mim mesma é perceber que eu sou o espírito imortal e que eu tenho múltiplas existências, múltiplas chances asseguradas e conferidas pelo Pai Celestial para que eu me torne cada vez melhor. E isso tem consequências extraordinárias. Isso significa que um erro não me define, que eu não sou um equívoco que eu cometi. Eu não posso me generalizar por uma falha, não obstante espírito imperfeito que ainda sou, mas com a angelitude por alcançar, né? Todos nós somos perfectíveis, segundo a visão do Pai Celestial. Eu tenho várias chances para que eu possa realinhar a minha órbita, reconsiderar os meus valores, refazer o meu caminho, e por isso eu não preciso
me paralisar de uma forma perversa na culpa. Eu tenho sim o merecimento de oportunidades iluminativas para experimentar de modo diferente. Se eu pintei a vida com algumas cores apáticas, que não demonstram a vida que eu gostaria e eu me arrependi, eu tenho a oportunidade conferida por Deus bastas vezes, quantas forem necessárias para que eu possa me transformar de um esboço imperfeito numa obra-prima para repintar a vida do modo como eu quiser. Mas para isso, eu preciso seguir as suas leis. E as leis de Deus estão todas baseadas no amor. Deus é amor, como dizia o apóstolo João, o que implica dizer que Deus é contrário a tudo que seja dissonante ao amor, ao ódio, à vingança, à falta de misericórdia e do perdão, à mentira, ao desrespeito, à inveja, à calúnia e todos os outros crimes contra a honra. O que significa dizer que todas as vezes que eu me afasto do amor, eu sofro, eu padeço. Então, esse amor a nós mesmos pressupõe aceitarmos-nos como nós somos, com as possibilidades que a gente tem, com os recursos que a gente dispõe e dar o melhor uso para isso. Eu posso utilizar, inclusive, esses recursos, recursos médicos, recursos terapêuticos, recursos transformativos, para que eu possa me adaptar melhor à realidade. Então, se eu tenho questões com o meu corpo, com a minha imagem, boa noite, Péricles, seja muito bem-vindo. Eu posso muito bem mudar a forma como eu me apresento, se isso for agregador e for significativo para que eu possa me aceitar. Eu posso ver a situação de um outro modo. Além disso, quantas vezes nós temos incompatibilidade entre a nossa biologia e a nossa psicologia. Pessoas que renascem num corpo físico, porque nós somos espíritos. Nós renascemos muitas vezes em corpos diferentes. E cada corpo é um instrumento divino para que nós possamos enfrentar os desafios que precisamos na nossa vida. É um instrumento bendito do Pai. Mas às vezes a nossa compleição psíquica ela não está completamente arrumada ou organizada com o corpo físico no qual a gente renasce. E aí a gente vê aqueles casos, por exemplo, de expressão de gênero que destoam do sexo biológico. E a gente fica, alguns de nós, né, olhando isso com pavor, achando que é um movimento antinatural. A gente está deixando de estudar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita explica, né, de uma forma muito clara e diamantina essa falta de identificação. A obra, por exemplo, Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, vai dizer que muitas vezes nós escolhemos, por conta de equívocos do passado, em que a gente passou reencarnando numa só polaridade masculina, por exemplo. A gente decide se internar num corpo de mulher para ter experiências nessa polaridade feminina, a fim de que nós possamos nos educar moralmente em alguns aspectos. E por que a gente condena, né, quando há essas diferenças de identificação e o ser fica em conflito? Ao invés da gente estender mãos de auxílio para tentar escutar quais são as considerações desse espírito, como ele se sente e como a sua dor e o seu sofrimento pode ser atenuado. Ao invés disso, a gente prefere, né, vestir a máscara tenebrosa do preconceito para apontar os dedos inquisidores, para incitar ao aniquilamento daquela subjetividade, como se ela não tivesse o direito de questionar isso, porque foi Deus que quis assim. A gente tem que começar a contestar esse tipo de crenças. A gente precisa entender que o que Deus quer é que nós sejamos felizes e que cada um de nós se assenhoreie da sua autonomia, do seu livre-arbítrio, para fazer o melhor papel que possa sobre a Terra, nas condições que tem. Se nesse momento o melhor papel que eu posso
né, representar sobre a terra é apenas de amar aqueles que me amam, que eu faça. Se eu já consigo, dentro das minhas poucas possibilidades, pelo menos me colocar no lugar daqueles que odeiam os outros longe de mim, que eu faça. Se eu já tenho condição de amar de modo abnegado a todos, mesmo aqueles que me caluniam, que me perseguem, que falam mal de mim, que me detestam, que eu faça. Cada um de nós é convidado a dar conforme as próprias possibilidades. E todos nós estamos sendo convocados a nos unir conforme a lei de cooperação, para que a gente possa se entender, se suportar. Não se suportar no sentido de eu ser obrigada a tolerar o outro. Ninguém é obrigado a tolerar ninguém. Todos nós temos o dever de nos respeitar. A existência do outro não deve nem de longe ser uma ameaça para mim. Deus criou-me, como criou uma série de outras criaturas no mundo, cada um com sua existência particular, com suas demandas, com suas dificuldades, com as suas facilidades. E a gente está todo mundo junto aqui na Terra, um para ajudar o outro. Se eu já tenho uma capacidade, por exemplo, de doar o meu tempo para escutar a outra pessoa, essa outra pessoa já tem uma capacidade de fazer o que eu ainda não faço, que é, por exemplo, ter piedade daqueles que são criminosos. E uma outra pessoa já tem capacidades outras. E a gente juntando as capacidades individuais de cada um, podemos ser capazes de fazer um mundo diferente, de fazer um mundo renovado. Veja como sempre está ao alcance das nossas mãos a possibilidade de ver a vida de um modo sumamente especial. Se a gente quiser se manter num pensamento pessimista, achando que o mundo não presta e que a saída para a transformação do mundo é tacar uma bomba, acabar com tudo e construir um mundo do zero, essa é uma percepção nossa. Ninguém vai nos impedir. Mas veja se essa percepção é lógica. Vamos imaginar o dia seguinte desse dia em que a gente explode o mundo e vai reconstruir um mundo novo do zero. Quem seriam os habitantes do mundo novo feito do zero? Nós mesmos. As mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos conflitos, com os mesmos desafios. Em que nós converteríamos o paraíso? Em um mundo de misérias do mesmo jeito. Veja que a questão não é o mundo. Boa noite, Giliade, seja bem-vindo. A questão não é o mundo. A questão somos nós. Somos nós agentes transformadores do mundo onde quer que a gente esteja. É engraçado que às vezes eu ouço de algumas mães: poxa, Patrícia, mas como que eu vou colocar um filho no mundo? Eu nem incentivo meus filhos a terem filhos. Como é que a gente vai colocar crianças no mundo, do jeito que está? Não é o mundo que tem que melhorar para ser acolhedor, para amparar os seus filhos ou os filhos dos seus filhos. Mas são os seus filhos e os filhos dos seus filhos que devem colaborar junto com todos nós para transformar esse mundo num mundo mais acolhedor. É justamente esse esforço partícipe, esse esforço de cooperação e amor a que nós estamos sendo convocados, especialmente nesse mês em que a gente fala sobre isso, né? Sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio. E o que falar sobre os preconceitos? Nós temos tantos preconceitos enraizados que por vezes nem percebemos. Alguns de nós até nos flagiciamos. Meu Deus, como eu sou preconceituosa. Identificamos até as situações em que a gente deixa expressar um preconceito racial, um preconceito social, um preconceito a uma orientação sexual, um preconceito a uma expressão de gênero, um preconceito de opinião. Mas isso não basta. Porque eu vou falar uma coisa que pode assustar muita gente. Todos nós, eu me ouso dizer, somos preconceituosos. Em algum aspecto, em alguma intensidade, em algum ponto. Quem não se acha preconceituoso é porque não deteve ainda o olhar suficientemente sobre si. Em alguma questão, nós temos um conceito previamente estabelecido
sobre algo que não conhecemos em profundidade. Por quê? Porque é da própria natureza humana a vocação de estabelecer especulações, hipóteses sobre aquilo que não conhece. O próprio senso científico é baseado nesse princípio. O que o cientista faz? Ele observa algo da natureza. O cientista, o que ele faz? Ele observa alguma coisa na natureza e detém o seu olhar para buscar explicações para aquele fato. E no seu laboratório, ou a partir de experimentos próprios, ele tenta formular hipóteses, especulações, para que ele possa explicar aquele fato. Algumas dessas hipóteses, pelo empirismo, pela tentativa e erro, serão descartadas. E ele saberá, bom, isso não acontece por conta das especulações que eu predisse, que eu previ. Outras hipóteses podem ter mais chances de asseverar as razões por que tal fenômeno acontece. Depois de todas as suas investigações científicas, é esperado que o cientista vá reduzindo as hipóteses mais próximas da verdade, até que ele chega num ponto em que ele consegue delinear uma ou duas hipóteses que sejam efetivamente verdadeiras. E a partir disso, pela observação, ele vai formulando leis para explicar o fenômeno que observa. É graças a essa capacidade de abstração, de análise imaginativa, criativa, de formular especulações sobre aquilo que ele ainda não sabe, que ele pode alcançar a verdade. E nós fazemos isso o tempo inteiro nas nossas relações. A gente olha para alguém e diz, pensa por vezes, fulano de tal pode estar passando por uma situação tal. É graças a isso que a gente se aproxima, muitas vezes, de fulano de tal e vai lá ajudar e a pessoa realmente está precisando. Às vezes é algo próprio, anímico de nós. Outras é uma intuição que a gente sutilmente acolhe, né, de um benfeitor espiritual, de um mentor espiritual, de um anjo de guarda, de um bom espírito. Quantas vezes também a gente não acolhe insinuações perversas, né, preconceituosas, insinuações que não estão necessariamente harmonizadas com os princípios que a gente esposa e que por invigilância a gente agasalha. Então, por isso que eu fui audaz ao dizer que todos nós, em maior ou menor modo, somos preconceituosos. Mas isso não significa que a gente vai continuar a ser. É simples. Jesus, há mais de 2000 anos, já nos ensinou a melhor forma de trabalhar os nossos preconceitos, analisando a nós mesmos e fazendo para com os outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma história. Essa história está nessa obra, que é uma obra excepcional, chamada Jesus no Lar. Acho que vocês devem conhecer, ela é bem famosa, né? É uma obra escrita pelo espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Ela tem várias histórias interessantíssimas e para hoje, para finalizar essas nossas reflexões, eu trouxe a do capítulo 19, intitulada Receita da Felicidade. Para quem não conhece esse livro, ele fala capítulo a capítulo de encontros de Jesus com seus discípulos, em reuniões na casa de Simão Pedro. E Neio Lúcio narra pra gente, uma série de lições preciosas que o Cristo entretecia, o Cristo ouvia os seus discípulos, ouvia as suas inquietações, os desafios que ele passava, dava conselhos. E aqui a gente tem a história de Tadeu. Tadeu, como a maioria de nós, não conseguia aceitar os sofrimentos, tinha dificuldade de aceitar algumas coisas que eram impostas pela realidade. E Tadeu tinha um sonho que, mais uma vez, eu vou ousar dizer que é o sonho de todo mundo que está aqui, de todo mundo que está no mundo. Ele tinha um sonho de ser compreendido. Ele queria que todo mundo reconhecesse o quanto que ele estava fazendo o maior esforço para ser uma pessoa decente, mas era falho e por vezes bobeava, pisava na bola. E aí nesse diálogo, Tadeu falava sobre esses imperativos da felicidade humana
e apontava o dedo falando dos erros dos dominadores de Roma e dos rabinos do Sinédrio, que queriam parecer pessoas decentes, mas na verdade eram hipócritas. Tadeu estava revoltado, porque ele via o sofrimento estampado na cara do povo e os ricos, os poderosos, que tinham condição de amenizar esse sofrimento, não faziam nada. E Tadeu apontava essas deficiências políticas. Jesus, muito sábio, chega para Tadeu e pergunta: Tadeu, para você, o que é a felicidade? E aí Tadeu, se sentindo muito confortável com a pergunta de Jesus, vai responder: Mestre, para mim, a felicidade é alcançar a compreensão dos outros. Eu gostaria que ninguém desprezasse as intenções mais nobres e puras que eu tenho. Eu sei que eu erro, eu sou humano, mas eu queria que todo mundo reconhecesse sempre o meu sincero propósito de acertar. Eu queria que os outros confiassem em mim para que eu fosse considerado, né? Que os outros vissem a minha boa vontade. Queria ser respeitado, queria que a maledicência nunca me alcançasse, queria que todos me tratassem de uma forma honesta, para que eu fosse sempre bem recebido por todos. Assim, eu ia me sentir verdadeiramente feliz com os meus parentes, com os meus conterrâneos, não pelo que eu aparento ser, pelas imperfeições que eu ainda apresento, mas pela minha essência. Eu queria também que todos me concedessem o direito de expressar a minha espontaneidade, sem que ninguém se sentisse prejudicado pelas coisas que eu falo. Eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, ainda que eu não seja o modelo perfeito de Deus na terra. Aí Jesus parou e ficou olhando fixamente para Tadeu, comparando o discurso dele sobre o que é a felicidade ser compreendido com o discurso dele no início, em que ele estava intransigente por conta da imperfeição dos poderosos da terra, na figura dos romanos e dos fariseus. Vira-se para ele e diz: Tadeu, se você procura a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E se cada homem caminhar no mundo segundo essa mesma norma, muito em breve nós estenderemos na terra as glórias do paraíso. E essa história, meus amigos, talvez venha ao apelo do nosso coração nesses nossos dias, em que nós também, como Tadeu, apontamos o dedo muitas vezes para verificar as falhas dos outros, que como nós estão tentando, como nós são imperfeitos, como nós são preconceituosos, como nós também cometem erros. Mas, se seguirmos o conselho de Cristo, olhando para os outros com esse olhar amoroso que nós gostaríamos com que os outros nos olhassem, talvez em breve a gente possa pintar o mundo com tintas mais alegres, mais otimistas e assim vivermos felizes e em paz. É mais ou menos isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês, pela atenção.